vídeo de hoje eu vou falar sobre astrologia kármica, um olhar mais profundo sobre as nossas experiências aqui na Terra. Vamos começar? Quando a gente fala de astrologia kármica, quando a gente fala do karma em si, seria uma lei do retorno, de ação e reação. Então, essa lei de reencarnação, por nossa consciência, que nos pede reparos para que possamos alcançar a essência e uma plenitude da evolução. Então, a gente tem também a lei da reencarnação, que é uma lei, e uma lei do livre-arbítrio. No caso, apesar de estarmos presos aqui, somos testados em diversas situações a realizar escolhas. Então, quando a gente está falando dos senhores do karma, quem são os senhores do karma? Júpiter, que rege a lei humana, e Saturno, que rege a lei divina. Ambos atuam em conjunto. Então, Júpiter desenvolve na face da Terra uma ética, uma lei entre os homens, entre os humanos. Saturno, a lei divina. Então, ambos atuam em conjunto, como eu mencionei, desenvolve na face da Terra a justiça. Então, com a lei de Saturno, dificilmente conseguimos julgar a sua atuação. E aí a gente segue com essa ideia aí referente ao karma. O que nos quer dizer ali? Por exemplo, os aspectos, né, não são responsáveis. Então, no nosso mapa astral, quando a gente avalia, os aspectos não são responsáveis. Apenas ditam qual ponto que pode ser alcançado essa experiência. Então, seja positiva ou negativa, como vamos lidar com essa experiência? Por exemplo, se eu tenho ali Marte, né? Eu tenho Marte num bom aspecto, no sentido de força, de coragem, de iniciativa. Agora, se eu trabalho karmicamente, se eu tenho livre-arbítrio, por exemplo, de escolher o Marte de forma negativa, violenta, cruel, no sentido não evoluído da energia de Marte, aí eu fiz uma escolha. Então, temos ali que trabalhar esses dois controles ali, Júpiter como a lei dos homens e Saturno como a lei divina. Então, a gente tem que trabalhar aí simultaneamente essas energias, porque fatalmente será passado para o karma, né? Então, se temos débitos kármicos, assim como trazemos de outras vidas, acumulamos também benfeitorias também. E acumulamos também as coisas que não foram tão harmoniosas assim, que prejudicamos pessoas, que prejudicamos coisas que a gente nem se dá conta que prejudicou de alguma forma. Então, teoricamente, essas duas leis, elas trabalham ali simultâneo. Então, Deus é justo, a lei é justa, tá bom? Então, os fundamentos da astrologia kármica, né? Então, você não é o seu mapa. Ele apenas representa um aspecto do que você veio desenvolver aqui como um reparo kármico. Então, toda a parte negativa que a gente tem, que nós temos um débito ali, né? Por exemplo, como quadraturas, como oposições, como aspectos não tão favoráveis. Então, a gente veio aqui trazer essa experiência de desenvolvimento, de reparo, tá bom? O Sol, por exemplo, a gente veio se tornar o Sol. Então, a gente, às vezes, nota pessoas que não se identificam muito com o seu signo solar, né? Então, talvez porque ela não tenha clareza aqui, conscientemente, da sua missão. Então, sim, o Sol é o nosso ego, é a nossa consciência. E a Lua representa, por exemplo, um apelo emocional que deve ser aprimorado e podemos encarar como falhas de outras vidas. E aqui a gente deve aprender a equilibrar esses sentimentos. Então, a gente tem que ver qual o signo que a Lua está e quais os aspectos que ela faz, tá bom? Então, como casa kármicas, a gente tem como a 4, a 6, a 8 e a 12. Vou começar aqui com a casa 4. Por que a casa 4 é uma casa kármica, né? Porque representa uma experiência mais forte que iremos vivenciar, o núcleo familiar, né? Onde reside as experiências mais complicadas e a troca com pessoas que você veio aprender a lidar, a aceitar e curar. Então, a família, né? O nosso chão ali, as nossas raízes,
a nossa ancestralidade. Então, aqui na casa 4, a gente tem aqui como um expresso da nossa hereditariedade, as experiências onde os filhos pagam erros dos pais. E assim, consequentemente, o local é onde tudo é fornecido, redirecionado às próximas gerações. Então, melhorias, por exemplo, né? A gente sempre vai melhorando ali. Tanto que a gente pode ver que os nossos antepassados sofreram muito mais, por exemplo, com guerras, né? As mulheres eram submetidas ali a aguentar muita coisa que, por exemplo, que se elas não se casavam, por exemplo, elas eram punidas, não podiam se separar, por exemplo, as mulheres sofriam muito esse lado, né? E os homens também, de diversas maneiras, como guerra, como coisas ruins que teve, né? Que faz parte, teoricamente, da ancestralidade, era medieval. Nem precisa ir muito longe, Primeira, Segunda Guerra, os nossos avós, por exemplo. Então, cada geração que vem vindo daqui para frente vai aprimorando e melhorando. Então, essas coisas que foram resíduos kármicos ficam para as novas gerações. É como se fosse reescrever uma história. Então, tudo evolui. Tá? Próxima casa kármica, o signo de Virgem, a casa 6. Então, a casa aonde o Virgem está, por exemplo, né, representa uma capacidade de limpar, de purificar e de servir. Na astrologia medieval, era considerada a casa dos escravos, tá? Da servidão. Então, aqui pode ser tanto no sentido, dependendo dos aspectos, dependendo de como está essa casa 6, a pessoa pode se sentir mais humilhada e não reconhecida, tá? Então, aqui também a gente veio aprender a servir com humildade e dedicação, tá? Então, a gente vê muitas pessoas com enfermeiras, por exemplo, que veio com um reparo kármico mesmo para servir, né? No caso, poxa, e é muito nobre, porque, por exemplo, as enfermeiras, no caso, trabalham arduamente, elas se doam demais. Então, às vezes, seja como um karma kármico do serviço, tá bom? Como uma purificação, como um servir ali nobre, de limpeza, de reparo, tá? Então, aqui sempre é a servidão com humildade, que todos temos de qualquer forma, nós sempre servimos alguém, seja o cliente, seja servimos de alguma forma, servimos o filho, servimos a família, servimos a sociedade. Então, todos temos a casa 6 e uma servidão de uma forma ou de outra. Por mais que a pessoa seja rica, famosa, maravilhosa, ela serve o dono da marca. Ela serve com horários ali, ela tem os compromissos e tem que estar ali naquele determinado momento de acordo com o dono de alguma coisa. Então, assim, sempre vai servir alguém. Não tem como fugir dessa casa 6 e do signo de Virgem de alguma forma, do trabalho. Aqui, selecionar e separar o joio do trigo. Essa casa 6 aqui a gente tem como uma expressão de uma necessidade de sobrevivência. É uma relação com o trabalho que pode ser um fardo, um labor que acaba trazendo privações, porque precisa lidar com horários, regras, necessidades de fazer alguma atividade para merecer o conforto, tá bom? Pega mais forte, por exemplo, quem tem Saturno na 6. Aí acaba tendo ou aspectos ali com Saturno na casa 6, tá bom? Ali o sentido de organização e funcionalidade para que se possa viver na sociedade. Então, é um preço que eu pago ali para ter um pouco de conforto, de merecimento. Mas não vamos esquecer da casa nobre 6, que é a parte da purificação e da limpeza e de reparos, tá bom? Vamos esquecer que a casa 6 também é a casa da saúde, tá? Então, você vê como é kármico essa casa 6. Mais adiante, a gente vê como a próxima casa kármica, como a casa 8. Então, o signo de Escorpião ali representa um confronto com o nosso demônio interior, o lado escuro, né? Por isso, a nossa necessidade de transmutar o mal pelo bem. É uma casa de transmutação, tá? Do ódio para amor, da vingança para o entendimento, tá bom? Então, essa casa 8, a gente vê aí como
expressa um acúmulo de raiva, de ódio, de vingança. Um local pede atenção e controle para assuntos que exigem um processo emocional para separar as coisas. Então, é um processo que tem a ver com o emocional ali, que é o nosso lado guardado, que a gente coloca para debaixo do tapete. Então, por exemplo, o conceito do pecado, doença, da morte, né, de uma forma ou de outra, tudo que é assunto mais profundo da psique humana, tá? Tudo que a gente tem que investigar, tudo que a gente tem que olhar para aquilo que nós não queremos enxergar, que a gente esconde, tá bom? Aqui, a casa 8 é uma casa mais intensificada e é uma casa também que deveremos ter a parte do desapego, do desintegrar. É como se a gente tem tanto a intensificação que precisamos trazer à tona desses temas que eu mencionei, como a parte também do desapego, do descarregar, tá bom? Então é uma casa muito difícil de lidar, tá? Tanto que é uma casa ali pós-casamento, a casa 7 a 8 é a junção ali do poder, né? Do dinheiro do outro, do poder do outro. Então a gente teoricamente está vinculado às situações ali dos outros, né? Então a partilha, tanto sexual quanto a partilha financeira, o dinheiro do banco, o dinheiro da aposentadoria, o cartão, a gente tem uma junção ali da lei maior relacionado ao poder com os outros, tá bom? Não é o meu poder, é um poder compartilhado. Próxima casa kármica, a casa 12. Aqui representa, né, como signo de peixes, representa uma sensibilidade, um despertar da compaixão e de retornar à fonte primordial, né, que é o grande oceano cósmico, né? Então aqui é uma frequência negativa em termos de medos, de bloqueios, de sacrifícios e anulações e as prisões emocional. É uma casa confinada. Então, sempre quando a gente vê, por exemplo, aspectos difíceis numa casa 12, pode prestar atenção aí que é kármico, tá bom? Então, se a gente tem uma lua, por exemplo, emocional aprisionado kármico, né? Ou alguma coisa relacionada à mãe, à família, ancestralidade. Aqui, por exemplo, a gente tem o mundo astral onde as almas perdidas residem de formas e pensamentos, aonde há luz e sombra ao mesmo tempo, né? A gente tem aqui acesso a outras dimensões, local aonde nada é palpável e onde reina as nossas percepções, seja ela inconscientes. Aqui a casa 12 pode falar também sobre vidas passadas, sobre o útero materno, sobre coisas que não temos a clareza de onde viemos, né? Tanto que quando a gente vem da 12 para 1, quando a gente nasce aqui no mundo, que a gente nasce com a casa 1, com o nosso ascendente, por exemplo, tudo é esquecido, a gente não tem memória, a gente vem daqui para frente. Mas ficou lá atrás o resíduo kármico dessa casa 12 que devemos reparar de uma forma ou de outra. Aí a gente vê também os portais no mapa. O portal no mapa é o ascendente. Aqui é um local especial para o nosso desenvolvimento que se trata do signo da ascendência no horizonte. Então, independente do que for a ascendência do mapa, é aonde é o nosso desenvolvimento, né? O signo que ascende ali no horizonte, né? Então, a gente tem um olhar kármico das tarefas, né? Como é a nossa máscara do mundo, é o nosso eu. Teoricamente, ela tem a ver com que nós vamos desempenhar o nosso papel e de reconhecermos a si próprios. Então, vale lembrar que se tem planetas ali de casa 1, vai muito evidenciar, tá? Então, sempre os quadrantes, como a 1, a 4, a 7 e a 10, sempre fica muito evidente no mapa. Mas como casa kármicas de reparo, a gente considera a 4 como a familiar, a 8, a gente considera a 6 também, que é a casa da saúde, a casa do servir, e a casa 12, tá bom? Então, as casas do elemento água, com exceção da 6, que é a casa do trabalho. O meio do céu, por exemplo.
o local mais iluminado do mapa, né? Porque é onde o Sol, por exemplo, tá a pino, tá lá em cima. Então, esse local retrata da nossa missão, do nosso destino, aquilo que a gente veio desenvolver, que a gente veio desempenhar como o ápice, tá? Então, quando você tem ali planetas ali, com certeza vai demonstrar bastante ali reforço nesse aspecto, tá? Então, portais ascendente e meio do céu. Cauda e cabeça do dragão. A posição que indica, por exemplo, são padrões de comportamentos e situações que vamos vencer. Então, é necessário desapegar da cauda, a experiência de acomodação, de falso conforto. Devemos caminhar para a cabeça, a experiência que nos tira da inércia de comportamentos nocivos de vidas passadas. A cabeça traz novas possibilidades que nos libertam. Tá bom? Então, a gente tem que ver onde a gente tem o nosso eixo nodal ali, que é onde devemos ir. Trazemos como experiência, como uma sacola cheia de experiência, uma mochila cheia de experiência, que nos traz ali até uma zona de conforto de lidar com essa situação. A gente consegue tranquilamente trabalhar com o eixo nodal sul, mas é para o norte que devemos ir, novas experiências. Aí a gente vê, por exemplo, Quiron. A parte de Quiron é a posição que indica feridas e traumas, é o centauro ferido, mas conseguimos curar aos outros. Então, é a posição que indica onde o indivíduo se torna mestre. Então, por exemplo, um local de aprimoramento, iniciamos esse processo evolutivo com uma ferida a ser cicatrizada. E as feridas se manifestam como traumas desenvolvidos na infância, tá bom? Onde a gente tem esse Quiron que mostra onde a gente tem essa ferida, aquilo que a gente traz de alma mesmo, aquilo que ficou machucado e que a gente tem que curar de uma forma ou de outra. A Lilith no mapa mostra a posição que indica o que viemos reaprender, né? Seria aquela meia-lua escura, né? Que é a parte escura dos nossos sentimentos, né? Aonde houveram erros kármicos, não aceitação, negação. A Lilith representa um instinto primal que deve ser domado ali, né? Como uma besta fera dentro da gente ali, né? Que aquilo que foi negado, né? Então, aprender a lidar com as experiências de uma forma mais sensata, de reaprender, tá? Então, onde a gente tem a Lilith no mapa, a gente tem um lado escuro que a gente não aceitou, tá? Então, precisamos trabalhar essa Lilith, quer queira ou quer não. Então, esse foi um apanhado geral do mapa no sentido kármico, né? Então, lembrando que a gente tem toda a mandala zodiacal com aspectos positivos, como saídas e como reparos kármicos, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o seu like. E se você quer alguma dica ou algum vídeo, por gentileza, deixe o seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.